Vamos então começar agora a operar, né, trabalhar com as funções lógicas. E dentro do Excel, as três funções lógicas mais utilizadas são a função SE, né, se, a função e a função OU. E depois nós vamos aprender a juntar elas todas, tá? Então a gente vai juntar todas elas dentro de uma fórmula só. E eu vou fazer isso de forma gradual, tá? No final nós vamos estar trabalhando com todas elas, inclusive duas vezes o C dentro de uma mesma fórmula, duas vezes o E dentro da mesma fórmula, ou duas vezes o OU. A gente vai estruturar aqui, criar todo um processo para vocês, tá? O exercício mais antigo que existe de Excel é qual? É a sinaleira. Então vamos imaginar que a sinaleira, nós temos três sinais, né? Nós temos a verde, nós temos a amarelo e nós temos o vermelho. O que acontece? Dentro dessa lógica, pela lógica que existe, né? O verde é o único que permite ele passar. O amarelo e o vermelho é para ele parar, né? Então o vermelho inclusive é um alerta, ó, para porque já vai ficar vermelho, né? Pela lógica que existe. Então a única forma que tem do carro passar pelo sinal é estando em verde, certo? Nesse ponto, então o que eu vou fazer? Só quis contextualizar para vocês entenderem a lógica, certo? Vamos imaginar que neste momento o sinal esteja verde, ok? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Nesse caso aqui, ó, lembra da sinaleira que eu falei, tá? Dentro das funções, eu vou ter os operadores igual, igual. Eu vou ter o operador maior, eu vou ter o operador menor, eu vou ter o operador maior ou igual e o operador menor ou igual e diferente, né? Então, eu vou conseguir trabalhar com todos esses operadores, ok? Então, neste momento, vou puxar até essa célula para o lado aqui para ficar bonitinho, arrumadinho. Então eu tenho esses operadores que são operadores que a gente aprendeu na escola, né? A boquinha do jacaré virada para um lado, para o outro, então eu tenho como utilizar elas dessa forma. Então dentro da função C, que é a primeira que nós vamos fazer, nós vamos ficar observando essa célula aqui, ó. A célula S3, essa é a célula que nós vamos ficar de olho nela. Então vamos fazer um teste aqui. Então como é que eu começo essa fórmula, tá? Igual SE. Para você que está aí repetindo no seu computador enquanto eu estou fazendo, igual SE. Ó, e ele já pergunta, aqui embaixo, percebam que aqui embaixo ele já está fazendo uma pergunta para nós. Teste lógico, né? Qual que é o teste lógico? Antes de eu passar para uma ordem, antes de eu dizer para ele o que ele vai fazer ou deixar de fazer, ele me pergunta um teste lógico para que ele siga. Nesse caso, eu vou fazer o seguinte: se esta célula, ou seja, a S3, que é a nossa sinaleira, né, for igual, ó, veja que eu usei o símbolo de igual de novo, porque eu quero dizer o seguinte: se o S3 for igual a alguma coisa, e igual ao quê? Aí, como eu estou falando de um texto, eu preciso usar aspas para colocar o texto dentro. Ó, verde. Ó, e fecha aspas. Então aqui eu disse o seguinte: eu disse que se a célula S3 tiver uma palavra verde dentro dela, ou seja, se aquela célula for igual a verde. Nesse momento eu estou comparando as duas para verificar se ela é igual a verde. Caso isso seja verdadeiro, agora e tal, tipo, se isso for uma afirmação verdadeira, se S3 tiver dentro dele a palavra verde, o que ele deve fazer? Agora eu vou dar a ordem, ó, ponto e vírgula, porque esse ponto e vírgula é onde ele vai ocorrer a separação ali embaixo da fórmula. Agora o que ele entende? A partir desse ponto e vírgula ele entende o quê? Ele entende que é para ele executar um cálculo, executar uma ação caso dê verdadeiro. E o que eu quero que apareça na tela? Eu quero que apareça na tela a palavra siga. Veja que se for verdadeiro, eu quero que siga. Ok? Tá, mas e se não for, Marcos? Se for amarelo, vermelho ou qualquer outra coisa? Ou seja, a afirmação deu falso. Vamos de novo. Se o S3 for diferente de verde. A minha pergunta é: S3 é igual a verde? Se a resposta for sim, siga. Se a resposta for não, faz o quê? Aí agora eu dou a ordem caso seja falso, né? Caso seja falso, pare. Veja, vamos de novo então. Eu vou fechar o parênteses aqui, vou copiar essa fórmula aqui para nós entendermos o que foi feito. Ó, vamos lá.
Vamos entender o que foi feito aqui. Vejamos. Ele entendeu o quê? Se o S3 for igual a verde, ou seja, dentro dos parênteses está igual, está escrito verde, ponto e vírgula. A próxima ordem, logo depois desse ponto e vírgula, ele vai fazer o quê? Ele vai executar a ação siga. Se for falso, ou seja, se não bater, se a primeira afirmação, que é essa afirmação aqui, ó, se essa afirmação aqui for verdadeira, ó, ele vai fazer o que está aqui, siga. Se ela for falsa, ela vai fazer o que está depois lá no último ponto e vírgula, vai fazer o pare. Gente, até aí não tem nenhuma dúvida, tá? Essa fórmula é uma fórmula simples, tá? É uma fórmula simples. Ela primeiro faz o teste lógico e depois executa uma ação de acordo com o que tu quer. Então vamos imaginar aqui, deu siga, porque tá verde ali, né? Então vamos lá, agora a sinaleira mudou, tá amarelo. Ó, tá amarelo, então o teste lógico acaba de dizer que é para parar. Então acaba de ficar, então no teste lógico ele acaba de executar o pare. Até aí não tem nenhum problema. Em vermelho, o que vai aparecer no vermelho? Como vai dar falso, qualquer coisa diferente de verde vai dar falso. Então ele vai executar a última operação lá, o pare. Até aí não teve nenhuma dúvida, acredito que não, porque é um teste lógico simples, com ponto e dois pontos e vírgulas apenas. Agora, nós vamos estudar a função e a função OU, ok? Então vamos nessa. Eu vou puxar uma nova aba aqui e vamos fazer a função e OU. Uma nova planilha aqui embaixo. Ó. Eu executei aqui embaixo, uma nova planilha aqui embaixo para nós trabalharmos com a OU, né? Vamos imaginar o seguinte, ó. Imagina a E e a OU, tá? A função E e a função OU, ela tem a seguinte situação. Ela vai fazer vários testes, ela pode fazer vários testes no E o E só vai retornar verdadeiro se todos forem verdadeiros. Então, ó, verdadeiro. Ele vai ter que ser todos. Essa é a função E. E a função OU é verdadeiro qualquer um. Qual é a diferença dos dois, tá? Para retornar verdadeiro, todas as afirmações vão ter que dar verdadeiro. Para retornar verdadeiro no OU, qualquer uma das afirmações tem que dar verdadeiro. E vamos fazer os testes então. Aqui, ó, vou dar um exemplo. Vamos pegar um boletim escolar, que inclusive a gente vai fazer outros exercícios depois nas próximas aulas, só com um boletim até para praticar. Ó, então o que eu vou fazer aqui, ó, nesse exemplo aqui? Eu vou digitar aqui, por exemplo, no boletim, nota 7, nota 8, nota 8, nota 7, nota 5. Esse aqui eu quero fazer o teste aqui nesse cara aqui, ó. Porque o aluno tirou 7, 7, 7, 8, 8, 7 e tirou uma nota abaixo da média, que é a nota 5. Estou contextualizando para vocês entenderem, tá? Então, na função E, olha só, na função E, o que eu vou afirmar? Eu quero afirmar, esse cara aqui é maior que 6? Se eu fizer uma só situação, ó, igual E, o que ele vai retornar na tela? Ele vai retornar verdadeiro, porque é maior. Então, agora eu vou fazer uma composição, ó, igual E, ó, este cara maior que 6. E eu vou continuar as minhas afirmações, ó. Ó, maior que 6. Este cara maior que 6. Este cara maior que 6. Este cara maior que 6. E aí a última, que é aquela última que eu quero fazer o teste agora, maior que 6. O que ele vai fazer? Ele vai fazer todas essas comparações. Se alguma delas der positivo, der falso, se alguma delas der falso, o resultado final vai ser falso. Para o resultado final dar positivo aqui, todas estas afirmações precisam dar positivo. Vamos fazer o teste? Enter. Deu falso. Porque lá embaixo, esta célula aqui é o nosso pepino. Ele está abaixo de 6. Então, como uma delas deu falso, toda a afirmação virou falsa. Vamos fazer o teste. Vamos colocar aqui, ó, 7. Vamos fazer um teste aqui. Colocar 7 aqui, ó. Perfeito. Todas bateram no critério. Todas receberam verdadeiro. Vamos tentar entender agora como é que funciona a função OU. Que ela é exatamente o oposto da E.
repetindo, a função e para dar verdadeiro, todos têm que ser verdadeiro. A função ou para dar verdadeiro, qualquer um deles precisa dar verdadeiro. Vamos repetir, vamos lá fazer então. Ó, igual ou, clico nesse aqui, maior que 6, ponto e vírgula. Esse aqui, maior que 6, ponto e vírgula. Esse aqui, maior que 6, ponto e vírgula. Esse aqui, maior que 6. E fecha a ponto e falta o último. E esse aqui, maior que 6. Fecha aqui. Se um deles der positivo, o resultado será positivo. Então, o resultado deu verdadeiro. Qualquer um deles dando verdadeiro, vai dar verdadeiro no final. Então, essa parte é uma parte bem simples até agora de entender, tá? Porque são duas funções separadas, né? Agora, Michael, mas assim, na situação que tu tá falando, o verdadeiro não seguiria para ele passar de ano? Se eu quiser, então, fazer o oposto, eu quero verificar porque eu preciso rodar ele, né? Então, olha aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, ó, menor, olha o que eu tô fazendo aqui, ó, menor, eu posso inverter o operador, ó, bom, esse cara tá reprovado, então qualquer um desses aqui eu consigo fazer o ajuste de acordo com o que eu quero. Lembrando qual é a diferença das duas fórmulas, verdadeiro, para dar verdadeiro, todos têm que dar verdadeiro, falso, o ou, né? O e, para dar verdadeiro, todos tem que dar verdadeiro. O ou, para dar verdadeiro, qualquer um tem que dar verdadeiro. Então, aqui, então, nós temos essas duas lógicas que podem ser utilizadas de acordo com cada tarefa. Que, inclusive, nos exercícios futuros nós vamos trabalhar, né? E agora que nós já aprendemos essas duas fórmulas, né? O e e o ou, esses dois operadores ali, né? Essas duas condicionais, vamos aplicar aqui, tá? Essas funções lógicas, vamos aplicar elas dentro do nosso SE, tá? Então vamos lá, agora vamos trabalhar um pouco mais ele antes, ele ficou um pouco simples antes. Agora nós vamos fazer ele um pouco mais complexo, né? Porque é o seguinte, se tiver, vamos dar um exemplo, se tiver vermelho, né? Se tiver vermelho tem que parar. Mas e se não tiver vermelho, e tiver amarelo, e tiver verde? Se tiver amarelo eu não quero mais escrever a palavra para, eu quero escrever assim, ó, pare agora, vai ficar vermelho. Eu quero exibir uma outra mensagem para ele. Então, eu posso construir um aninhamento de fórmulas. Então, eu vou fazer agora a função, duas funções com vocês aqui. A primeira função é da sinaleira e depois eu vou fazer a do boletim simples lá para vocês na outra tela ali. Então, vamos lá. Como é que eu poderia fazer aqui? Ó? Vamos lá. Agora eu vou fazer invertido. Ó. Se essa célula aqui tiver a palavra vermelho, esse aqui não tem dúvida, né? Ninguém tem dúvida. Esse aqui é para parar, né? Não tem dúvida. Se tiver vermelho é para parar. Agora o que eu quero saber? Eu quero saber se tem alguma outra coisa diferente de vermelho. E se tiver, por exemplo, agora um amarelo, eu quero que ele avise, assim, ó, atenção, vai fechar. Então vamos lá, ó. Se de novo, caraca, eu consigo colocar um C dentro de outro? Isso mesmo. Se esta célula aqui for igual a amarelo, aí o que eu quero colocar nessa história aqui? Se tiver amarelo, eu quero que apareça a palavra atenção. Caso contrário, eu quero que ele siga. Como eu abri duas vezes parênteses, tem que fechar as duas vezes. Ó. Fechei uma, fechei a segunda. Ó, então o que aconteceu? Vermelho, ele parou. Amarelo, ele atenção. E verde, siga. Então agora nós invertemos aí o cenário. Nós trabalhamos agora de duas formas, né? Eu vou copiar essa fórmula para baixo aqui para nós podermos visualizar ela melhor. Ó, então, olha só, vamos lá. Se tiver vermelho, pare. Se não tiver vermelho, verifique se o que tem dentro dela é amarelo. Se tiver amarelo, a palavra a exibir é atenção. Caso contrário, vai sobrar só uma cor, né? Então, siga. Então, essa foi a nossa lógica, né? Essa foi a nossa lógica aqui dentro da sinaleira. Então, nós construímos aqui, neste momento, uma lógica com um C dentro do outro já. Então, já estamos começando a ficar um pouco mais avançados dentro das fórmulas do Excel. E agora, nós vamos praticar isso lá em cima, com o C e com o E e com o OU, aqui, ó, dentro do nosso boletim. Porque, por enquanto, ele estava retornando só falso e verdadeiro, né? Então, agora vamos lá. Se uma das notas aqui for abaixo de 6, ele está reprovado. Como é que a gente vai fazer?
igual é se uma dessas notas for menor que 6. Qual é a fórmula que utiliza que se um deles estiver falso, dá o resultado falso? É a função e. Então vamos lá. E, abre parênteses de novo. E agora eu vou fazer todas as afirmações. Esse cara aqui, maior que 6. E vou fazendo as afirmações. Esse aqui maior que 6. Faço todas elas. Esse aqui maior que 6. Faço todas elas. Vou fazendo todas elas para garantir que ele vai confirmar todas as células. Bom, o meu E fechou. Então fecho ele aqui, ó. E eu não preciso mais colocar nada. Não preciso colocar igual a verdadeiro. Não. Como ele vai retornar a palavra verdadeiro, já está pronto. Então, ponto e vírgula. Então, se todas as condições ali dentro daquele E derem verdadeiro, o resultado será verdadeiro. E aí ele está aprovado. Passou de ano. Se uma das afirmações der falso, repetindo, se uma das afirmações der falso, o resultado final será falso. Então, ele estará reprovado. E aí eu fecho o parênteses e dou Enter. Ele está reprovado. Vamos estudar a fórmula para ver como é que ela ficou? Ó. Então, o que eu fiz? Eu peguei o C, dentro dele eu coloquei um e aí eu fiz todas as afirmações ali dentro. Se uma delas se o resultado final desse E, ou seja, se uma delas der falso, o resultado será falso, então ele estará reprovado. Se todas forem positivo, ou seja, todas forem verdadeiro, o resultado será verdadeiro. Vamos fazer um teste então, vamos ajustar essa nota do cara aqui, ó. Bom, então agora ele ficou aprovado. Basicamente é isso que vai utilizar um dentro do outro. Então hoje, nessa aula que a gente já avançou para fórmulas, né? Já estamos trabalhando dentro das fórmulas no SE, SE aninhado, e OU, e juntamos elas uma dentro da outra. Então a partir desta aula, vamos começar a complicar um pouco mais nossa vida, começar a avançar um pouco mais no conteúdo. Assim vocês vão aprender bem o Excel e praticando e realizando os exercícios que a gente está fazendo aqui nas aulas, que cada aula a gente vai fazer exercício novo. Eu tenho certeza que vocês vão ficar craque aí no Excel. Certo? Até mais!